Então, muito bem, meus queridos, começando aqui mais um episódio do podcast de Cliente para Cliente. Você sabe que aqui é um espaço para a gente falar de negócios, falar de marketing, falar dele, que é o ator mais importante de todo e qualquer negócio, que é o cliente. E sempre aqui comigo eu tenho uma mente brilhante por trás de um grande negócio, para a gente aprender com as suas histórias, com os seus erros, com os seus acertos. E esse cara aqui hoje é um cara muito especial, porque é um grande amigo, já você vai conhecer, eu vou apresentar ele. Mas antes da gente partir para o conteúdo, tem aqui um recadinho, porque esse podcast ele é realizado pela plataforma Harmo, que é a única ferramenta de escuta do mercado que aumenta o fluxo de clientes na loja física. Então olha só que interessante, é a única solução que reúne a gestão do Google Meu Negócio, a gestão de avaliações online e a gestão de pesquisa e satisfação, para que a tua empresa tenha um controle absoluto da experiência do cliente por toda a jornada de compra, desde o momento da busca até o pós-venda. Então, meu querido, se você tem uma rede de lojas físicas e quer monitorar a experiência do cliente ponta a ponta e ainda usar isso para vender mais, tu chama a Harmo. Então vai ter um QR Code aqui nessa tela ou um link na descrição do vídeo para você ter mais informações. Beleza, meus queridos? Então, sem mais delongas, bora para o nosso conteúdo. Eu tô aqui, senhoras e senhores, com o cara que é fundador da Kentricus, que é uma consultoria de Customer Centricity. Ele também é cofundador da Paradox, que é uma escola de negócios especializadas em assuntos de cliente. Ele é presidente do conselho do CXPA do Brasil, que é a maior comunidade de experiência do cliente do mundo. Ele é um dos maiores nomes, né, de CX do Brasil. Ele atuou como executivo de grandes empresas da internet e tem uma vasta experiência no assunto de experiência do cliente, experiência do consumidor, de atendimento e tudo mais. E é um dos caras que eu vou te dizer que ele é um grande mentor de experiência do cliente meu, que acabou virando um grande amigo, um cara que eu tenho uma grande admiração. Seja muito bem-vindo, Francisco Zapata. Grande, Lucas. Ah, muito bem, Zapata. Que alegria ter tu aqui, cara. Muito bom estar aqui, cara. É sempre um prazer falar com você, desde que a gente se conheceu há sei lá quantos anos atrás, né? Não vamos nem entrar nesse assunto aí, né, cara? Muito bom. Não, e é legal que a gente tá parecido, né? É verdade. Se eu boto uma jaqueta de couro, a gente está muito parecido. Muito bom gosto esse casal aí. Muito bom. Zapata, eu quero explorar muito contigo aqui o assunto de cliente, né? Que o mercado de experiência do cliente, eu acho que é um mercado que está cada vez mais em voga, porque o consumidor hoje está menos leal. Tem uma cacetada de dado provando isso. A experiência está sendo um dos principais fatores de fidelização. A experiência está se transformando num dos maiores elementos de construção de marca, né? Tu pega uma cafeteria, o cara pensa no produto para o cara puxar o celular do bolso, fotografar, botar no Instagram. O lugar, né? Todo construído para tirar foto. Exatamente. O lugar para construir visão de preço, né? Que molda a experiência. Enfim, dito tudo isso, Zapata, vamos entender um pouquinho, cara, se o cara que está escutando a gente agora quer entender um pouco mais sobre centralidade. O que é centralidade do cliente? E quais que são, digamos assim, Zapata, os checks que o cara tem que olhar para o negócio dele e falar assim, sou centrado no cliente ou ainda preciso melhorar? Excelente ponto. E complementando o que você falou no início, eu sou mais drástico ainda. No meu ponto de vista, o único diferencial sustentável e de longo prazo que existe não é tecnologia, como muito do mercado acredita, é sim a experiência do cliente. E isso está intimamente ligado com a centralidade no cliente. Além disso, o assunto centralidade no cliente, que está ligado com Customer Experience, com Customer Success, com atendimento, essas três grandes áreas principalmente, está dando espaço agora à criação de uma profissão de cada um desses três. Profissão de Customer Success, Customer Experience e atendimento. É importante dizer isso porque não se trata de uma iniciativa isolada, de algo que você remeta a uma ou outra mudança de processos e magicamente você está centrado no cliente. Mas você tem que criar uma cultura. E nisso entram os profissionais. Uma das lutas que eu tenho como propósito e que coincide com a luta da CXPA, que você comentou, que é a Organização Mundial de Profissionais de CX, é elevar a profissão de CX ao mesmo nível que essas outras carreiras mais tradicionais, como marketing, comercial, contabilidade, jurídico, etc., etc. Chegar nesse nível. Mas voltando para a sua pergunta, que eu acho essencial para a gente começar um diálogo e que fique claro para a audiência da onde a gente está vindo. Centralidade no cliente é algo que sempre é ligado
a mudança organizacional. Tá. É diferente de mudar algo superficial para você agradar um cliente aqui e outro cliente lá. É uma mudança íntima. Você mexer em todos os aspectos da sua empresa, a governança, a cultura principalmente, os KPIs operacionais, KPIs financeiros, OKRs, qualquer que seja a metodologia de trabalho dentro da empresa, ela acaba sendo ajustada para apontar e centralizar, por isso que é centralizado no cliente, no que o cliente tem de necessidades, qual é o valor que você entrega para esse cliente. Então, se eu puder resumir o que é centralidade no cliente, é bem mais complexo do que isso, mas isso eu acho que resume muito bem o conceito. Então, centralidade do cliente não é encantamento ao cliente. Cara, encantamento do cliente é algo que eu tenho minhas rusgas aí com certos paradigmas do mercado. Não é a mesma coisa, mas não briga com o encantamento. Certo. O problema é que encantamento, no sentido que eu tenho visto até hoje, que é o momento uau, tem muitas vezes que você ouve isso, né? Crie um momento uau para o seu cliente ou extrapole a expectativa ou encante o cliente. Tudo isso é muito bom, não me leve a mal. Mas isso não é economicamente sustentável em escala. Uhum. Isso é uma atividade de propaganda, de marketing. É uma ação de marketing. Então, sim, coloque no budget de promoções ou de ações de marketing. Se você quer realmente ser centrado no cliente, isso precisa escalar. Será que todos os clientes que ligarem ou que entrarem em contato com a sua marca vão poder ter aquela mesma experiência que você botou no Instagram, que melhor ainda, o próprio cliente botou no Instagram, olha que legal aqui com essa empresa, aconteceu isso, isso, outro. Se isso você puder fazer para todos os clientes, aí é centralidade. Se não, é uma ação muito boa, mas uma ação de propaganda, de marketing. Boa, legal, legal. Então isso é uma coisa importante. Cara, se eu consigo escalar um processo, uma ação, centralidade. Se eu não consigo, é uma ação específica isolada. É isso aí. Bom insight. Zapata, uma coisa que é interessante aqui de questão de cultura, de resultado, que eu queria explorar contigo, você falou governança, você falou KPIs voltados às necessidades do cliente. Como é que... Tô pensando agora para o empresário, sabe? Para ser prático para ele. Como é que ele começa a ligar isso? Como é que eu sei que meu KPI está conectado à necessidade do cliente? Você bateu no que eu chamo que é o santo grau de todo profissional de CX. É fazer essa ligação. Sim. Não é simples, tá? Indo na pergunta que você fez, como é que o empresário consegue ver isso? Primeiro, o empresário tem que saber onde ele está. Perfeito. Em que ponto de maturidade está a minha empresa? Tá? Vamos começar por aí. Vamos começar. Tem N formas de fazer isso, tem metodologias. Inclusive, a minha empresa tem um serviço que mostra qual é o nível de maturidade e temos uma versão free. Depois eu boto o link aí para quem quiser. Boa, vou botar na descrição do episódio aqui, ó, o diagnóstico. Maravilha. Então, você sabendo onde está, você sabe para onde você quer direcionar a sua empresa. Tá. Não é um caminho simples e nem é rápido, porque envolve correlação de variáveis. Mas vamos simplificar aqui para ir na mente do empresário, deixar bem claro isso. CX, ou centralidade, ele ajuda dos dois lados da equação. Ele aumenta o lado de entrada de receita e ele diminui o lado de custos. Tá. Quando você abre cada uma dessas caixinhas, tem várias coisas que CX tem interferência. Vamos no aumento de receita. Boca a boca. O tal do NPS, que sempre foi mítico ali no mercado, a gente sabe que tem suas limitações, mas não deixa de ser um indicador de força do boca a boca. Sim. Se um cliente recomenda outro. Nisso, você vai ter um efeito de aumento de entrada de receita por causa do boca a boca. Se você tem um amigo te recomendando o serviço, a chance de você pegar esse serviço e não o concorrente é muito mais alta. Então, só um exemplo ali da camada de cima de entrada de receita. Perfeito. Camada de baixo, de diminuição de custos. Reduzir atrito no serviço de atendimento ao seu cliente. Não estou falando só do saque, tá? Saque é um pedacinho. Mas toda a entrega de serviço para o seu cliente exige um custo. Um custo operacional de todas aquelas engrenagens que entregam o serviço,
Aí entra atendimento também, que é a reação. Quando acontece alguma coisa que o cliente tem que falar com a empresa, aí é atendimento, mas não deixa de ser custos. Claro. Se você faz a centralização no cliente, naturalmente você diminui o atrito no uso do serviço. Desde o pré-cliente, contratação, onboarding é sussa, é tudo fácil. Depois do onboarding é tranquilo, o cliente não tem dúvidas de como usar o serviço. Então, tudo mais tranquilo, que significa menos custos operacionais. Perfeito. Tudo isso diminui a parte de baixo dessa equação. Somando as duas, você tem um exemplo só de como isso vai aumentando a lucratividade da empresa. Perfeito. Cada um desses dois elementos você pode explodir em N outros elementos. Hoje mesmo eu estava tendo uma reunião na minha empresa de como conectar growth com atividades consultivas nos nossos clientes. E é isso que a gente está estudando nesse momento. A gente já aplicava isso, mas agora está virando uma metodologia de maior escala. Mas voltando à pergunta que você fez, o empresário primeiro tem que saber onde está, o empresário tem que ter uma dedicação de um braço dele, um braço direito dele, para esse assunto da evolução da centralidade e sempre, mas sempre manter a ligação com o CFO, o financeiro dele. Então, o financeiro dele, de certa forma, tem que acompanhar as atividades de centralização para manter o rumo e evitar o exemplo que a gente falou agora. Evitar que a turma vá na direção do uau, do encantamento fora do normal e volte a fazer o arroz com feijão. O principal é o básico, o job to be done. Esse seria a receitinha de bolo ali em 2 minutos para te responder. Perfeito, Zapata. E assim, até dando uns 50 centavos aqui de alguns pontos que você falou. Você falou sobre encantamento, né? Que realmente a galera fala muito sobre encantamento, efeito ou. Eu acho que até o mercado CX como um todo já está passando um pouco dessa fase, mas ainda tem, né? E até eu tenho uma palestra, inclusive, que fala sobre que pare de encantar os seus clientes. É o título da palestra. E o que eu trago nessa palestra? Que é muito. O que é encantamento? A galera também fala de encantamento sem entender o que é. Encantamento nada mais é do que você exceder a expectativa de um cliente. Todo mundo tem uma expectativa, você excede ela, acontece encantamento, você não excede, você não tem um encantamento. Só que hoje é muito difícil você encantar um cliente. Tem um dado americano que fala que apenas 84% apenas 16% das experiências geram encantamento. Ou seja, se meu foco está em encantamento, eu estou focando em algo que é muito raro de acontecer e não escala. Não escala. Logo na centralidade. Exato. E sabe qual é o problema do encantamento? Ele vicia. Então você tem um parâmetro de expectativa do cliente, qualquer que seja. Você melhora ele já está esperando isso aqui. Exato. Aí você vai ter que investir cada vez mais. Por isso que não é sustentável. Então. Fora que hoje o mercado está tão competitivo que nessa era da experiência que a gente vive, o cara ele não espera mais o padrão de atendimento com base na marca do seu segmento, mas é multissegmento. Então, cara, se eu tenho aquele atendimento descolado no chat do meu banco digital, eu espero um atendimento descolado no chat do meu seguro. Pô, você não espera? Eu espero também. É óbvio. Então, as expectativas são cada vez mais infladas. Então, o que já era difícil, que era encantar, está cada vez mais. E qual que é o ponto aqui que eu acho que é uma coisa que dá para a galera implementar? Em vez de focar em encantar, foca em reduzir atrito, foca em reduzir esforço. Boa. Porque daí sim, você vai olhar para a tua jornada. E a gente pode falar sobre isso, que eu acho que é uma ferramenta bem legal, que inclusive é pouco explorada pelos empresários do Brasil, que é entender a jornada do cliente, cara. Eu acho que, de novo, o arroz com feijão, olha para a jornada do teu cliente com a perspectiva do teu cliente. Eu brinco que o mapa da jornada do cliente é tão legal que se tu fizer errado, dá insight. É verdade. Boa. Tu faz errado, tu sai com um monte de ideia, cara. É muito louco isso. Então, identifique durante a jornada do teu cliente, uma jornada de compra, uma jornada de solução, alguma coisa do tipo, quais que são os pontos de maior atrito, de maior esforço. Que o cara ele deveria resolver em 5 minutos, está levando 5 horas. Está levando 1 hora. Né? Eu estou dando trabalho demais para o meu cliente. Estou falando ele repetir a mesma coisa 15 vezes. É aí que são os primeiros pontos, que são os primeiros quick wins de ganhos de eficiência operacional para conectar lá com o financeiro. Excelente ponto. E tem um trabalho que a gente está desenvolvendo também que evolui até a jornada.
Vou resumir, que acho que é um insight bom para a nossa audiência aqui. A jornada, como você está colocando, e para quem não conhece, jornada é simplesmente você enxergar do lado do seu cliente como é a prestação do seu serviço. Então, é muito comum quem faz um serviço falar, eu conheço, eu sou cliente do meu próprio serviço, né? Só que isso é a sua percepção individual. E quando você se coloca do lado do cliente e enxerga que você é só um atorzinho coadjuvante ali na vida do cliente, você percebe de fato como é o impacto. Então, vamos começar por aí. Isso é mapeamento de jornada. Existem 1001 formas de fazer, mas é o que você falou, faça, tá? Esse é o primeiro ponto. O que a gente tá vendo que evolui a jornada é que, a princípio, a jornada ela é mapeada para tirar unicamente essas dores, que podem ocorrer em vários lugares, né? Imagina uma curva de atrito. Aqui está tranquilo no início, então eu estou mais feliz, mais para cima a curvinha, aí tem atrito, fico triste, basicamente é isso. Sim. Só que a gente está cruzando isso com o job to be done. A jornada, ela existe, por quê? Porque o cliente precisa de algo da sua empresa. Esse algo é o job to be done. É aí onde está o maior valor que você entrega para o seu cliente. Perfeito. Só um parênteses rapidinho. O job to be done, galera, é aquela coisa do não vende a furadeira, vende furo na parede. Isso. Só para. Inclusive, eu lembro que é um dos podcasts mais interessantes que você fez, nossa, muito tempo atrás. Pode ser, eu fiz muito podcast das antigas, né? Muito bom, muito bom. Então, voltando, tem o job to be done. E a gente começou a perceber que uma coisa é você investir para melhorar os atritos da jornada, o que não necessariamente resolve o job to be done. Pensa assim, se o job to be done é o buraco na parede, legal. Você pode entregar ele, mas com uma jornada atritosa, se é que existe essa palavra, ou suave. Claro que a suave é melhor. Mas se não tiver o buraco na parede, não adiantou de nada a jornada se o buraco não for do jeito e no lugar que o cliente quer. Então, como é que junta as duas? E é uma metodologia que a gente está criando nesse momento, cara. Legal. Faz o mapeamento, identifica o job to be done. Só que não é só o lugar do job to be done. Entenda as métricas operacionais que significam job to be done bem feito. Boa. Essas métricas operacionais viram o seu norte em toda a jornada. Em outras palavras, para que você vai investir nesta dor que está numa etapa anterior da jornada se ao melhorar essa dor, você não mexe no job to be done? Aí você vai ter que tomar uma decisão estratégica. Porque eu quero que toda a jornada seja mais suave. Boa. É válido. Só que no mais curto prazo e mais assertivamente, você tem que se perguntar sempre: este atrito que eu vou diminuir, ele vai melhorar ou não o job to be done? Ele vai deixar ele mais cedo na jornada, vai aumentar a qualidade, vai deixá-lo mais evidente, o que seja. Se ele não interferir, diminui a prioridade disso e busca outros atritos que com certeza você vai encontrar atritos que vão ter conexão direta com o job to be done. Aí merece a prioridade. Boa. Essa é a metodologia que eu diria que é a evolução do mapeamento tradicional de jornada. Muito bom, muito bom. E até, Zapato, acho que uma outra coisa que é legal da jornada do cliente, que você fala dessa evolução, mas também tem a questão do blueprint, né? Que depois que você mapeia a jornada, você correlaciona as etapas da jornada com processos internos. De certa forma, vai muito no que você está falando, ou não? Estou viajando aqui. O que você está falando é o que fica atrás das cortinas, digamos. Para quem também não conhece muito jornada. A jornada é do lado do cliente. Então você mapeia várias camadas. Não vou encher o saco de vocês com isso, mas, por exemplo, o que o cliente está pensando, sentindo e fazendo em cada etapa dessa jornada. O blueprint é o que acontece por trás das cortinas da empresa para sustentar aquelas etapas da jornada. Boa. Então a conexão existe no sentido que, para você descobrir as métricas operacionais do job to be done, você vai ter que ir para trás do palco, atrás das cortinas, e entender as áreas que tocam aquele momento, aquele job to be done sendo executado. E esse toque, aí tem muitas vezes que eu vejo olhos arregalados quando eu falo isso. Esse toque é mínimo, é o tal do touch point. Você só consegue interferir de 3 maneiras no job to be done, na experiência geral do cliente. Nos touch points, você só consegue mexer
características do touchpoint. Então, se o touchpoint é uma sala, como é que é o ambiente? Cores, reverberação de som, iluminação, cheiro. Todos os 5 sentidos é um touchpoint físico. Pode ser um touchpoint que tem a ver com o ser humano da sua empresa falando com o cliente. Aí o comportamento do ser humano é o segundo elemento, que você tem um grau de controle no seu colaborador e você modela esse comportamento para gerar um touchpoint bem positivo para o cliente. E o terceiro é processo. Você pode ter um ambiente físico maravilhoso, um comportamento maravilhoso, mas é um processo tão estúpido que o cliente não sente uma experiência legal. Então, voltando à sua pergunta do blueprint. O blueprint é o que está embaixo do touchpoint. Para aquele touchpoint que seja, vamos simular uma loja de venda de artigos esportivos, onde o vendedor está lá chegando para interagir com o cliente. Esse é o touchpoint, é o vendedor. O ambiente físico está lá todo ambientado para escalada, sei lá o quê. E o processo entra aí. Se é um processo de vendas que entrega valor, um processo que casa com a personalidade do cliente e tudo mais. Os 3 elementos estão lá. O blueprint é tudo que está atrás. Como é que foi o processo de treinamento do vendedor? Quais são os skills na hora de contratação desse cara que foram propositalmente buscados no mercado para casar com esse perfil de loja de esportes, outdoor, no exemplo que eu estou dando, e além tem que ser um cara vendedor, não pode ser aquele cara chato. Sim. É um exemplo de um pedaço do blueprint. Outro ponto, ele comprou. Como é que é o processo de entrega do produto? É o tradicional, ele pega ali e vai no caixa? Ou é que nem outras lojas que você só olha e vão entregar na sua casa depois, aí entra processo também. Tudo isso eu imagino assim visualmente um monte de gente atrás das cortinas, olhando ali como é que está acontecendo o palco, que é o vendedor e o cliente, e todo mundo lá se comunicando. Gente, está acontecendo isso, olha, ele prometeu 1 semana. Não, ele deu desconto, ele agora prometeu entregar na casa do amigo dele. Aí todo mundo no blueprint se organizando para atender o que está acontecendo lá. Essa é a conexão que eu vejo entre os dois. Perfeito, Zapato, perfeito. Eu acho que essa visão que a gente está trazendo para a turma aqui é legal pelo seguinte. A gente, quando a gente está no dia a dia do negócio, a gente fica muito viciado porque a gente já conhece o negócio. Só que muitas vezes a gente conhece o negócio a partir da nossa visão. Cara, bem provavelmente, né, Zapata, a turma que está escutando aqui não é cliente do próprio negócio. A maioria não é. E se às vezes não é aquele cliente tão usual, tão frequente, aquele cara mais fiel que a marca pode ter. Então é muito importante a gente ter essa percepção do cliente. E aí, Zapata, eu quero entrar um ponto contigo que não tem como não entrar, que é a voz do cliente. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o programa de voz do cliente. Tem aí o NPS, tem o CES, tem o CSAT. Mas eu queria começar a discussão não por essas grandes métricas. Eu queria começar a discussão, Zapata, de por que as marcas, os profissionais, fazem tão pouca entrevista com os clientes. E eu vou falar o porquê. E aí, eu falo isso já me cobrando também, porque eu acho que eu deveria fazer mais como empreendedor. Eu acho que todo C-level, todo dono de negócio, todo gerente e todo analista e cargos mais baixos que querem galgar uma boa posição, precisa entender melhor do cliente, fala um pouco com o cliente. Eu vou te dar um exemplo aqui no Brasil, que a gente tem eu poderia citar vários, não vou citar um que é muito icônico, que está muito na mídia agora, que é o João Adib. O cara é dono de uma das maiores farmacêuticas do Brasil, está fazendo os maiores cases de sucesso de construção de marca do Brasil. O cara é multibilionário. E ele pega o avião dele e vai para o interior da Bahia falar com o cara da farmácia. Fantástico. E ele faz isso toda semana. Ele vai pro interior de Goiás e fala com um cara que tem 1, 2 farmácias. Ele tem lá, ele atende os grandes. Mas que eu já vi muita entrevista dele, que eu gosto muito dos conteúdos dele, é que, cara, a grande parte do negócio dele é o pequeno que sustenta. E ele precisa entender esse cara. Ele precisa estar próximo desse cara. E se fosse o presidente de uma companhia bilionária tem um slot na agenda para ir lá e falar com o cliente dele, ver o negócio do cara acontecendo,
Todo mundo aqui tem que agora fazer uma lição de casa. Boa. É um tapa na cara. É um tapa na cara. Tipo, é um tapa na cara. Um tapa na minha cara, um tapa na tua cara, um tapa na cara de todo mundo da audiência aqui. Sim. De por que nós não temos horário fixo na nossa agenda toda semana para falar com o cliente. Quem é o asset mais importante de qualquer empresa, né? Exato. Além do colaborador, claro. Sim. O cliente. Porque às vezes... E aí eu comecei falando isso porque às vezes os profissionais se escondem atrás do NPS. Uhum. E não falam com o cliente. Vamos começar por aí? Cara, tem tanto assunto aí. Tô tentando me organizar. Muito bom esse ponto. Acho que tem duas coisas que eu queria falar assim do big picture antes de entrar no ponto que você levantou. No fundo, a gente está falando de empatia. Você percebe? Sim. Por que VOC existe? É uma estrutura para trazer literalmente a voz do cliente às vezes, mas entender o cliente. Entender o cliente é o princípio máximo de centralidade no cliente. E por incrível que pareça, que é o segundo ponto, as empresas não sabem quem é o cliente. Não sabe. E eu não estou falando só de ouvi-lo, de ir lá e ouvir, entrevistar. Se você pega 2 áreas da empresa e pergunta quem é o cliente, é bem possível que se encontre coisas díspares, e quanto maior a empresa, mais distante é uma coisa da outra. Eu vou te dizer que às vezes dentro da mesma área. Exato, já tem essa disparidade. Mas voltando primeiro na empatia. Então, VOC é entender o cliente, uma vez que ele está mais claro quem é, entendê-lo por quê? Porque, por definição, centralidade no cliente é você entregar valor para o cliente, e a melhor forma de fazer isso é pensar como o cliente. Pensar como outro ser humano, mesmo que seja um representante ali de centenas de milhares de clientes, são seres humanos, isso é empatia. E pensar não é só saber o que ele quer, é ter o framework de julgamento dele. Então, vamos voltar na empatia. Empatia não é simpatia. Pelo amor de Deus, empresários, tira essa confusão que é muito comum no mercado. Simpatia é uma coisa muito legal, mas é simpatia. Empatia é você entender e usar o julgamento do seu cliente. Então, se você tem um cliente que gosta ou não gosta do seu produto, empatia não é você querer convencê-lo que o seu produto é bom. É entender por que ele não gosta e por que ele gosta do seu produto. Isso é empatia. Então, CX, centralidade, é empatia em escala. Tudo que a gente faz como profissional, como especialista de CX, é para você conseguir escalar a empatia. E os exemplos que você trouxe, não só desse CEO que está de parabéns, você vê que se repetem várias vezes na história, né? O Walt Disney, o que ele fazia? Total. Ele andava lá, catava lixo, quem nunca viu a historinha dele mesmo catando lixo ali e conversando e falando com os clientes. E o comandante Rolim, quando ele esperava os clientes entrarem no avião, para quem talvez não seja dessa época, como você, ele ficava de pé ali do lado do avião e ele falava com as pessoas que entravam lá. Então, tem vários exemplos disso. Então, o que eu entendo desse exemplo que você está colocando? É uma forma muito forte de ter empatia. É literalmente olho no olho com o seu cliente. Agora, isso não escala. Aí entra o VOC. Uhum. Mas não são concorrentes, tanto que as duas... Isso, né, exato. Precisam existir ao mesmo tempo. Precisam existir as duas. Então, o VOC é uma ferramenta de volume para você ter uma noção. Imagina um radar ali onde você está vendo todo o campo dos seus clientes, mas de vez em quando é bom mergulhar. Não só o presidente, mas todo mundo deveria mergulhar, como você está dando tapa na cara, super bem-vindo para o mercado. Vai lá e fala. Porque uma coisa são sistemas e processos de VOC que trazem já uma informação muito valiosa. Outra coisa é o ser humano, você que está aí ouvindo, olho no olho com o seu cliente. Você vai sentir algo que relatório nenhum vai te dar, que é o contato humano. Total. Então, acho que, para não me perder mais ainda, acho que nessa linha, cara. Não, perfeito, Zapata. E assim, às vezes, quando a gente fala, por exemplo, de varejo, eu nem estou falando só de falar com o cliente, eu estou falando também de observar o cliente. Uhum. Porque isso vale muito. Né? Será que aquele totem de autoatendimento para fazer pedido, para encomendar meu café, é legal ou não é?
Às vezes eu estou resolvendo uma questão operacional minha, mas estou gerando um sentimento negativo no meu cliente. Ótimo ponto. Né? E, cara, isso me lembrou uma coisa que também tem que ser dita. Uma coisa é o que o ser humano fala, que tem um certo valor. Mas mais valioso ainda é o que ele faz, que é o comportamento que você lembrou agora muito bem. As duas coisas são voz do cliente, no meu conceito. No mercado, se você procura por VOC, geralmente é a opinião, mas a observação deveria ser um complemento real. Concordo 100%. Concordo 100%, Zapata. E aí, Zapata, então vamos começar a entrar um pouquinho nesse universo do VOC. Aí, VOC é voz do cliente, para pegar a nossa abreviação aqui. E não tem como falar de VOC sem não falar dele, né? O nosso glorioso NPS, né, Zapata? Que eu acho que é uma das métricas que, inclusive, eu tô escrevendo um post, escrevi no avião vindo aqui para São Paulo. Eu vou ler ele aqui, e a gente pode partir dele. Vai lá. A ideia do post é falar que a pessoa está medindo NPS errado. Né? Eu falo o seguinte, se NPS pós-atendimento, errado. NPS em fechamento de loop, errado. NPS só pela nota, muito errado. NPS só pela meta, errado. NPS sem a pergunta qualitativa, tá errado. NPS sem plano de ação, também tá errado. NPS sem ativar o grande promotor, também tá errado. NPS como principal indicador de churn, errado. NPS antes da pesquisa oficial para melhorar a nota, NPS. NPS antes da pesquisa NPS. E NPS em todas as pesquisas. Faltou um. Qual? NPS com brinde para dar nota alta. Exato. Né? Exato. Cara. Então, assim, o NPS... Cara, a pessoa vai ver isso e fala assim... cara, o Lucas não gosta de NPS. Muito pelo contrário. Eu sou apaixonado por NPS. Também. E a questão é o quão errado ele começou a ser aplicado no mercado, cara. Que loucura isso aí. É muito triste. Tipo, o próprio Fred, né, que é o criador, ele fica puto da cara, assim, quando a galera tá aplicando errado. Então, Zapata, vamos começar por aí. Para que serve o NPS? Vamos falar sobre isso de novo. De forma resumida. Por que serve o NPS? E qual que são as melhores formas aí que a galera tem para aplicar isso? Muito bom você trazer esse tema à tona. Para quem não conhece, NPS é Net Promoter Score, que é o número. É muito simples de calcular. Você chega para o cliente e pergunta, olha, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a minha marca? São duas perguntas, essa é a primeira pergunta. Aí ele dá uma nota lá, de 0 a 10. Aí você pergunta, no mesmo formulário, logo em seguida você pergunta, explique a sua nota, por que você me deu a nota tal? Aí é onde está o ouro. Tá? Então, o NPS foi criado pelo Fred Reichheld, tem um livro para isso, já tem 3 níveis de livro que ele criou, mas esse é o conceito fundamental. E a ideia por trás disso é que é o boca a boca, né? É você medir o quanto os seus clientes estão te recomendando, o que significa que você está fazendo um bom trabalho. E quando não está te recomendando, entender os motivos disso, claro, para corrigir e tornar os tais de detratores, que é quem dá uma nota ruim, num promotor, que é quem dá uma nota boa. Detrator é tudo de ruim, se aumenta custo operacional, se aumenta o seu CAC, piora todos os indicadores da empresa, e promotor é tudo de bom, que é o contrário do detrator. Então, basicamente, isso é o NPS. O que eu estou enxergando? Mesma coisa que você está enxergando de falhas de implementação. A gente tem empresas que entenderam esse pedacinho da centralidade. Imagina a centralidade como um panorama gigantesco, um quebra-cabeça enorme, com um monte de pecinhas, e uma pecinha é o NPS. É uma pecinha até pequena, mas é bem importante. E às vezes ela é importante começar por ela, porque ela pode ser um estopim para as outras, né? Sim. Eu acredito muito nisso. É fácil de entender, todo mundo saca, então começa-se lá. E por ser fácil de entender e ser uma das primeiras, entra o pecado que eu falo que os empresários fazem. Eles entendem isso. E aí eles acham que, agora que eu entendi NPS, é tudo NPS. Gente, vocês têm que cuspir NPS, perguntar, o bônus de todo mundo está ligado ao NPS, aí ferrou. Puta! Né? Você já viu isso acontecendo? Eu vejo todo dia. E o que acontece quando você liga o número do NPS com o bolso, digamos, das pessoas? Game the system, que é uma expressão em inglês para dar um jeitinho no sistema, e por isso que eu falei desse último NPS. Tem muita empresa, cara, eu até guardo fotos, que dão incentivos para receber uma nota boa. Mas
no fundo, essa empresa não está alterando o processo interno, a cultura interna, só está mudando o número. Parece óbvio, né? Mas tem empresa que acredita que isso é suficiente. Então, totalmente a visão que você está tendo. O mercado, na maioria, calcula errado o NPS e usa errado o NPS. O que seria usar certo o NPS? Boa. Pega o papel e a caneta aí. Pega o papel e a caneta. É muito simples. Aplique metodologia, isso é simples, só que faça algo no que acontece na resposta do seu cliente. Você acredita que a maioria das empresas não faz nada? Não faz nada. Eles têm um relatório bonito com número, às vezes não é bonito, mas tem um relatório. Porque eles têm que botar num board, eles têm que reportar pro board do material o NPS no final do mês. Só que, cara, o que efetivamente está sendo feito? Exato. Né? E uma coisa que a gente percebe, porque a gente faz muito dessa avaliação de como está implementado o NPS, a gente vê como as empresas fazem errado, e um dos quesitos de fazer errado não é a estrutura, a máquina do NPS, mas que não acontece nada depois. Sim. E mais ainda, não é só executar, mas voltar o ciclo e remedir o NPS para ver se aquela dor, digamos, foi realmente corrigida. Sim. O NPS até é uma coisa legal para falar, né, Zapata? Essa parte do correto. Cara, se fosse seguir o by the book, NPS transacional não existiria. Né? Eu acho que é legal falar isso, sim. Lucas, o que é transacional? Relacional. Transacional, o pessoal é após uma transação. Então, por exemplo, NPS pós-atendimento, NPS após uma experiência de compra. Até a experiência de compra é um transacional que dá para dar uma fechada de olho, porque, cara, são várias etapas ali que talvez a gente poderia aplicar dentro de uma regra de quarentena um pouco mais legal, né? Mas o relacional é que eu vou aplicar o NPS para aquela base de clientes a cada tanto tempo. Pode ser 90 dias, 120 dias. A questão é eu medir, entender, criar um plano de ação, executá-lo, medir de novo para ver se foi corrigido. Exatamente o que você falou agora. É isso aí. Então é importante isso ser um processo contínuo, inclusive de inovação, né? Porque eu falei ali antes, né? O processo de fechamento de loop de NPS, que é a evolução que o Fred, né, propõe, que o Net Promoter Score passa a ser Net Promoter System, né? Para que depois que eu colete o feedback, eu entre em contato com esses clientes para entender mais detalhes, para de fato eu esmiuçar as causas raízes, né? E aí que entra, inclusive, o papo que a gente começou aqui de entrevista, né? Tá vendo como o quantitativo também vai para o qualitativo e o qualitativo ajuda na criação do... É 100% complementar. Né? Então, acho que é isso que é interessante aqui, pessoal, porque a métrica de satisfação de cliente, que ela não inspira ação para a companhia, se você não sabe o que for fazer, obviamente que saber exatamente o que isso vai fazer depois de medir, né? Mas se você não tem energia e combustível para saber o que fazer depois da aplicação, nem aplique. Exato. Para que gastar esse dinheiro, meu? Para que tá investindo? Né? E o lance da meta, né, Zapata, é uma coisa que eu vejo muito acontecer. Porque o que acontece? Às vezes, no alto executivo é um top-down, daí bota a meta na galera da operação, que nem sabe o que é. Só sabe que se conseguir 9 e 10 ele bate a meta. Essa é a condição dele. E daí, cara, começa a ter umas metas absurdas. Tipo, o NPS eu vou dar um exemplo. O NPS da empresa é 40. E a meta é ir para 40.3. Sendo que 40 já está muito bom, né? Exato. A galera esquece que começa em menos 100, né? Né? Então isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né, Zapata? E a questão de fazer alguma coisa, dos poucos que fazem, a maioria faz só com detrator. Que é meio que obrigatório. Só que, cara, a grande maioria das empresas tem mais cliente promotor do que detrator. Lucas, como é que tu sabe? Cara, que se teu NPS deu 1, quer dizer que tu tem mais promotor do que detrator. Então, cara, se você tem clientes que têm a possibilidade de recomendar tua marca, e o boca a boca é o melhor marketing que existe a todos os tempos, desde antes de Cristo, por que eu não vou fazer uma coisa com isso? Exato. Né? Então, assim, algumas ideias. Né? Você pode, cara, selecionar esses caras para gravar depoimentos, videocases. Você pode convidar esses caras para fazer uma avaliação no Google, que é umas coisas que os clientes da Harmo fazem, né, que já reforça a reputação, melhora a indexação, enfim, tem um monte de benefício. Uma ideia que eu dei para uma aluna, no tempo que eu estava fazendo o curso de VOC, e ela trabalhava no time de CX de uma fintech, de cartão de crédito. Tem milhares de clientes. Eu falei,
Eles faziam um NPS relacional bonitinho. Falei, cara, pega teu histórico de cliente promotor, vai lá no Facebook Ads, cria um público semelhante com toda a base de cliente promotor e roda uma campanha. Ótimo. Ou seja, tu vai pegar o teu cliente promotor como perfil comportamental para encontrar outras pessoas parecidas com ele. Cara, uns 60 dias depois, recebi uma mensagem no WhatsApp: Lucas, testei com o nosso time de marketing. Faz uns 45 dias que é a campanha com maior resultado. Olha só. Com a maior conversão e menor custo por lead. Você desenhou ela para ter um bom resultado. Você tá pegando promotor, genial. Exato. Então, tipo assim, cara, são esses experimentos, né? Cara, dá para fazer outras coisas, mas tipo... Outra, por exemplo, você entender dentro dos elogios quais que são os atributos de marca mais elogiados. E fazer uma campanha de marketing em cima disso. E reforçar isso no meu ambiente, na minha entrega de produto, na minha forma de servir, né? Tudo são coisas que tu pode vir a partir da voz do cliente na Zapata. Agora, quando a voz do cliente é bem estruturada. Você Perfeito. deu um exemplo que é o NPS torto. Um outro jeito do NPS estar torto, só para deixar claro mais exemplos, é você mandar ele para o alvo errado. Você tem um cliente que é uma empresa, são, sei lá, 300 pessoas na empresa. E você manda, em geral, para quem fez o cadastro no seu serviço. Mas você realmente quer ouvir a opinião dele, que talvez não seja nem um decisor, nem um influenciador. Então, eu sempre falo que o VOC é importante você saber quem está respondendo. Então, se vem coisa boa ou coisa ruim, você tem que se perguntar coisa boa e coisa ruim, mas quem está falando isso? Porque tem o extremo, que é um vício que poucos empresários percebem. É muito legal a gente voltar nesse ponto. Se você olhar sempre para corrigir o detrator, digamos, que serve para o NPS, serve para a CSAT, quem dá uma opinião ruim, não importa qual é a pesquisa, mas dá uma opinião ruim. Se você sempre está corrigindo isso cegamente, sem perguntar quem está por trás dessa opinião, você corre o risco de corromper o seu business. Total. Olha o mecanismo como é que é. Imagina que você criou o business tendo em mente o ICP, o Ideal Customer Profile, que é aquele perfil bonitinho de cliente. Com o tempo, vai acontecendo alguns que não estão exatamente lá e até saindo um pouco do ICP. De repente, você faz a pesquisa com todos eles. Quem não é ICP, por definição, não está gostando de algo, porque você não desenhou o produto para ele. Você desenhou para aquele ICP. Aí os caras aqui vão começar a reclamar de algo. Se você está só ouvindo reclamação e corrigindo, o seu produto que era certeiro naquele alvo começa a divagar. Talvez aumente o foco, talvez mude o foco, mas não é mais o ICP. Então, a conclusão é que você está diminuindo o valor para o ICP, investindo grana para investir em quem ainda não é o seu ICP. Perfeito. Ainda por cima, esses caras vão continuar reclamando de você. Cara, Logo. essa é sacadaça, Zapata. Sacadaça. Cara, porque isso acontece muito. Se o cara não... Exato. Se o cara não tá entendendo a base que ele tá pesquisando, ele pode estar tendo um resultado errado. Exato. E que vai colocar a estratégia do negócio para um caminho que ele não quer. Exato. Cara, e VOC não precisa ser complicado implementar. A metodologia... Na verdade, você, empresário, pode usar a metodologia que quiser. Você pode fazer uma pergunta: o que você acha de mim? O ponto-chave do VOC é o alvo, você saber quem que está respondendo e executar algo em cima. O NPS é famosão porque teve um monte de pesquisas que o Fred fez, aí começou a se alastrar e virou um padrão de mercado. Legal, super legal. Só que se você não quiser seguir o NPS, tudo bem. Exato. Basta você perguntar, usar um VOC, perguntar, agir em cima. Simples assim. Cara, pode ser uma pergunta simples de satisfação, mas desde que você saiba quem está pesquisando e vai fazer uma coisa em cima, né? E assim, Zapata, uma coisa também acho que é importante alertar a turma é que hoje a gente fala muito de benchmark de NPS. Ah, mas o meu NPS tá X, o da Apple é Y. É melhor que o da Apple. Cara, vamos falar sobre isso, porque... Hoje não existe no mercado alguém que está auditando esses NPS, que está saindo em relatórios. É ou não é? Aqui no Brasil, vamos falar na realidade brasileira. Então, não existe muito divulgado, porque a Kentricus tem esse serviço. Tem, mas tipo, se eu olhar, por exemplo, um resultado lá trimestral da Bolsa de Valores. Ah, não. Uma entidade externa, não. Tá entendendo? Então, é esse ponto que eu digo, que daí a galera tá
elas estão divulgando os NPS em relatórios de empresa, só que eu não sei quem que é o público. Eu não sei qual que é o período. Eu não sei, cara, qual que foi a última experiência. Cara, quem que tá auditando esse NPS? Tá entendendo? Exato. Então, às vezes eu tô comparando com o mercado uma coisa que pode ser real. Às vezes o cara pegou... Ele soube muito bem manipular às vezes, o resultado do NPS para colocar no relatório dele e pegou só aquela base de clientes mais engajados. E eu já vi isso acontecer. É claro. Cara, comum isso. Muito comum. Por quê? Porque ele sabe que um indicador de voz de cliente hoje em relatório de negócio aumenta a valuation. Exato. Né? Então, cara, pessoal, tenham muito cuidado com benchmarks de NPS, principalmente. O melhor benchmark é o seu NPS anterior. Boa, gostei. Né? Exatamente. Porque mesmo que a metodologia não esteja 100%, é a mesma metodologia. Então você sabe se está melhorando. Exato. Porque, cara, querendo ou não, o cliente é teu, cuida do teu cliente, né? E nesse caso é melhor você olhar para o teu próprio... E sabe, Lucas, esse é um dos princípios de centralidade no cliente. Uma empresa verdadeiramente centralizada no cliente, ela não olha a concorrência. Porque não é o concorrente do mesmo nicho até que vai roubar esse cliente. Se é uma empresa centrada no cliente corretamente, tá? O que pode roubar o cliente são fatores fora do controle, mas não o concorrente. Por definição, uma empresa centrada no cliente entrega o máximo valor para aquele cliente, a ponto de que se ele trocar de fornecedor, o valor que ele recebe vai diminuir. Então ele vai acabar voltando. Perfeito. Então essa definição é muito importante, porque empresas que olham o concorrente vão estar sempre em segundo lugar, sempre copiando, sempre atrás de algo. Ela deve olhar o próprio cliente. Eu achei genial a frase. O seu concorrente devia ser o seu eu do passado. O seu NPS de referência tem que ser o seu NPS do passado. Aí você está fazendo um bom trabalho. Exato. E assim, eu não gosto de usar os jargões do mercado, mas, cara, não tem como... Eu acho que a gente fala de experiência do cliente sem falar de alguns atributos da cultura da Amazon, né? Porque eu acho que a Amazon ela é obsessiva nesse sentido. E tem uns pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, relação a foco, custo, finanças, que você falou bem no início do episódio. Eu tive a oportunidade em 2019 de visitar a Amazon no Brasil e falar com um executivo aqui. Ele falou assim, cara, não importa o quão alto você está na companhia, você vai viajar de econômica. Por quê? O executivo viajar de executiva impacta na experiência do cliente? Não, então não vai. Olha só. Cultura da empresa. Ele falou assim, cara, cartão de visita. Ele me deu o cartão de visita dele. Ele falou assim, meu cartão de visita, olha aqui, cara, era uma folha 4, chechelenta. Preto e branco. Aquele cartãozinho molinho. Podre. Não era tão molinho, mas tipo, cara, uma folha de ofício um pouquinho mais, assim. Podre, preto e branco. Ele falou assim, cara, por quê? Porque cartão de visita do executivo não mexe na experiência do cliente. Olha só. Tipo, olha o quanto os caras cuidam. E você vê uma coisa muito curiosa da Amazon. Eles não medem NPS. Olha aí. Né? Mas eles fazem uma coisa que todas as empresas eu recomendo chegar lá e que para chegar lá você vai ter que medir alguma coisa, inclusive o NPS. É muito simples. É parecido com o Job to be done que eu comentei. Eles medem métricas operacionais que melhoram a experiência do cliente, que é um dos top parâmetros que você comentou ali nesses exemplos. Então eles sabem quais são os limites operacionais em cada área que significa uma experiência boa para o cliente. Olha só. Então ele não precisa medir o NPS, porque ele já estabeleceu esses limites. Perfeito. É um jeito muito prático do empresário pensar. Sim. O VOC ele é importante porque ele conecta esses dois. A Amazon é uma história à parte. É uma história à parte. É uma cultura, tipo assim, o santo graal, digamos, de uma cultura de centralidade, né? Exato, porque eles tiveram uma sacada lá no início do flywheel deles, que se aplicou muito bem ao business da Amazon. Se você, empresário, não tem o seu flywheel, que não é igual ao da Amazon, também não confunda as bolas, mas você tem que criar o seu flywheel. Para criar o seu flywheel, você tem que começar com o VOC para entender o que o seu cliente acha, com todos os cuidados que a gente falou agora, e entender, aí vem o passo-chave, quais as métricas, o ambiente operacional que provocam um VOC positivo, e isso aqui tem que ser o seu objetivo dos times operacionais. Muito bom. Não o NPS bonitinho, 90 e pouco, mas quais são as métricas que gerariam o NPS positivo. Perfeito, muito bom. E outra coisa da Amazon, que eu quero destacar aqui da cultura deles eles têm uma cultura, que inclusive até eu queria implementar isso na Harmo, é uma cultura de lançamento de produto, que é, antes de desenhar qualquer coisa do produto,
antes de fazer qualquer coisa, eles fazem a headline da matéria do jornal. Boa. Eles fazem, cara, se eu estivesse lançando esse produto no mercado, como é que seria a headline? Como é que seria o release? Eles fazem o release de lançamento antes de qualquer coisa. A notícia que o mercado responderia. É uma maneira de pensar muito interessante. Por quê? Porque o release te força a pensar no público. Te força a olhar para o público. Porque, cara, um release tu não vai mandar o release em todos os canais. Tu vai botar no release que tem teu público. Tu vai pensar nos atributos que vão gerar valor para o teu público. Genial. Isso é muito interessante. Um outro fator da cultura deles que é interessante, que eu vi o Bezos falando sobre isso numa entrevista. Ele falou assim, cara, porque o Bezos tem uma cabeça de longo prazo, né? E ele falou assim, cara, tá inteligência artificial, tem um monte de tendência de tecnologia, etc e tal, vai mudar muito a forma como a gente se relaciona daqui a 10 anos. Só que o que não vai mudar daqui a 10 anos? O que não vai mudar daqui a 10 anos? E aí que a gente pensa que na Amazon. É no comportamento que não muda. Então, isso é interessante, né? Numa era que a gente tá falando todo mundo de IA, que vai ser disruptivo, que não sei o quê. Sim. E o que não vai mudar? Porque o que não vai mudar também tem muita oportunidade. E você reforça desde agora, ao invés de perder investimento em algo que vai mudar. Exato. E não esquecer também que inteligência artificial e outras coisas que estão vindo, elas são apenas meios. Elas não são os fins. Isso que eu acho que é legal para a turma entender aí, porque se fala muito de IA. Mas, cara, no fim, o cliente quer menos isso, quer ter a necessidade atendida, job to be done, com o menor esforço possível. Isso. Se a IA entregar isso, gol. Mexeu nos indicadores operacionais. É isso aí. Mais experiência, mais NPS. Parece simples, né? Parece simples. Mas é isso. Tipo, se a gente fosse colocar no framework, é isso, no final das contas. Né? Muito bom. Zapata, recado final. Recado final é para nossa audiência aqui de empresários, primeiro se educar. Não estou falando cursos demorados e tal, mas captura a essência do que é centralidade. Se você não acredita nisso, pesquisa. Você pergunta para a IA, né? Pergunta para alguma IA se é importante, como é importante. Então, eu acho importante o empresário começar a se educar para daí ele decidir, no contexto dele, qual é o melhor próximo passo. Às vezes é uma coisinha simples. Às vezes é implementar um VOC. Às vezes é fechar o loop das pesquisas que ele já faz e ele se toca, putz, não faço nada com a pesquisa. Às vezes é ir lá e visitar e falar com um cliente dele. Então, que seja, mas dá um próximo passo e pensa finalmente em escalar. O empresário é empresário porque ele sabe escalar um business. Sim. Que até hoje, na história da humanidade, esse business foi centrado no quê? No produto, no serviço. O empresário, então, precisa agora aprender a escalar também, só que algo centrado no cliente. Perfeito. Isso eu acho que seria uma mensagem prática para eles. Boa. E a última pergunta, agora saindo do rumo do CX. Qual que foi o melhor conselho que tu já recebeu na tua vida e que tu aplica até hoje? Agora eu quero saber o Zapata na PF. Na PF. Ter empatia e pensar antes de falar. Boa, muito boa. Muito boa, muito bem. E Zapata, se alguém quiser te conectar contigo, por onde eles te encontram? Estou no LinkedIn, Francisco Zapata. Instagram, não adianta mandar mensagem lá que eu ainda não sei mexer direito. Você sabe que eu não sei mexer direito. É verdade, é verdade. E zapata@kentricus.com, mas o LinkedIn é o principal. E a própria kentricus.com também, nosso site. A gente vai deixar o link do teu diagnóstico aqui, que eu acho que é legal para a turma já fazer o teste. Então, cara, se você é empresário e quer fazer um diagnóstico da sua maturidade e experiência do cliente, tá o link aqui do teste. É um quiz, né, Zapata? É um quiz e não é só maturidade, porque são 6 perguntas, que é uma versão bem reduzida do quiz, para o empresário já sentir o que é a centralização. Então, faz o quiz, recebe a nota, só que o principal, que eu acredito, vem com recomendações. Boa. Dependendo do nível de maturidade, vem um conjunto de recomendações apropriadas para aquele nível. Boa, legal. Muito bom, muito bom. Então faça aí o seu diagnóstico e já vai entendendo como é que está o teu negócio, né? Eventualmente tu está num negócio, tu é o dono do negócio, tu é um diretor do negócio. Aplica na tua empresa para saber. E, inclusive, se você trabalha no negócio, aplica você e manda pro teu chefe. Manda ele aplicar. Gostei. Para ver se a forma que você tá vendo também tá diferente ali do chefe dele. Boa dica, cara. Gostei.
Então é uma interessante para pegar, inclusive, fazer um diagnóstico já dentro do negócio. Antes de falar com vocês. Né? Muito bom. Então, meu querido, muito bem que a gente chegou aqui até o final desse episódio. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Então, se você curtiu, já senta o dedo nesse like, compartilha com todo mundo, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da firma, certo? Se você tem uma sugestão de convidado, também pode mandar direto para mim, Lucas Hansel, tanto no Instagram como no LinkedIn. Para acompanhar cortes e mais conteúdos que a gente tem sobre experiência do cliente, reputação online e tudo mais, segue a Harmon no LinkedIn e nas redes sociais. Certo? Foi um prazer estar contigo para mais um conteúdo. Até o próximo episódio.